Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live no canal A Era do Avatar. Hoje o assunto é Atari Graha, com os professores Alexandre Campelo e Palmeirim Soares. Esse episódio de hoje é da série Yamas e Niyamas de Patanjali. E logo vamos dar início, nós já estamos atrasados, pedimos desculpas pelo problema técnico, mas nós já resolvemos e já vamos iniciar. Eu queria registrar só, que não posso deixar de registrar, que hoje estamos de luto e o canal Era do Avatar registra o pesar pela morte do professor Olavo de Carvalho. Nós não somos alunos dele, mas reconhecemos a importância do trabalho dele, mesmo que seja uma linha de pensamento específica, mas o grande trabalho dele, as obras que ele publicou, a mentalidade que ele implantou através de seus alunos, e trazendo uma nova opção assim, na política, né? E é uma pessoa muito importante. Embora tivesse o jeito dele meio diferente de falar palavrão, etc., ele tem seu valor. Então, nós quisemos fazer o registro aqui do pesar pela morte do professor Olavo de Carvalho. Vamos dar início, então. Vamos, então, trazer Palmeirim e Alexandre para a nossa tela. Professores, sejam bem-vindos com esse assunto tão interessante, de tão difícil tradução, né? Porque nós outros Yamas a gente tirou de letra, não roubar, né? E os outros, todos que nós fizemos, não violência, mas esse nem pusemos a tradução, porque achamos melhor dissecar o assunto aqui ao vivo. Então, eu vou deixar com os professores, o Palmeirim vai iniciar, e a gente depois dá seguimento. Eu vou aproveitar, já que nós estamos no início, lembrando a vocês, para que vocês, se não se inscreveram ainda no canal, que se inscrevam e compartilhem o nosso conteúdo. Vamos espalhar esse conteúdo. Nosso trabalho aqui é sincero e amoroso, deve ser conhecido por mais pessoas. É isso aí. Namastê. Namastê. Prazer novamente estar aqui com o Alexandre, nessas lives muito produtivas, muito profundas, que me dão muita alegria, né? É um verdadeiro satsang, uma grande alegria divina mesmo, participar aqui junto com o Alexandre e o Bertinho, falando de coisas tão elevadas, tão necessárias, tão importantes na vida de todos, mas principalmente agora, na era em que vivemos, além de ser Kali Yuga, nós estamos numa fase bem caprichada da Kali Yuga, em que nunca foi tão importante a prática de virtudes, a prática de levar uma vida ética. Nunca foi tão importante, tão necessária em todos os segmentos da vida, seja político, econômico, no seu trabalho, na sua vida familiar, enfim. Nunca foi tão necessária uma vida de amor ou não violência, né? De verdade, de não mentir, não enganar. Nunca foi tão importante a sinceridade aliada ao amor, não é isso? Nunca foi tão importante você ter um pouco de contentamento, não ser tão ganancioso, não é isso? Nunca foi tão importante você controlar seus sentidos, respeitar as pessoas, tudo isso. Então, nós já falamos sobre 4 yamas, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sobre os yamas e niyamas, né, que são instruções éticas, né, e também de purificação, para que a gente leve uma vida de caráter,
É isso. Isso aí é considerado a base. Os yamas e niyamas são considerados verdadeiramente a base do yoga. Não é? Você pode, normalmente a gente acaba considerando yoga como exercício aqui no Ocidente, né? Isso está sendo reduzido. Mas nós não podemos esquecer, seja um professor de yoga, seja quem quer que fale sobre yoga, ou mesmo qualquer pessoa que nem queira praticar yoga, né? A base de tudo é uma vida ética. A solução, na verdade, segundo Satya Sai Baba e todos esses grandes mestres, como Yogananda, Shivananda, Vivekananda, não é educação em si, não é uma boa educação, é uma educação baseada em valores. É isso que é importante. De nada adianta uma educação muito boa, né, do ponto de vista de conhecimento, uma escola maravilhosa, uma pessoa muito bem preparada para o mercado de trabalho, se ela não tem um bom caráter, se ela vai enganar as pessoas, se ela vai usar o conhecimento dela para desviar, né, recursos, ou se vai enganar as pessoas. Nada disso importa. Todo esse conhecimento não tem valor nenhum se você não estiver realmente levando uma vida ética. Então, a base de tudo, a solução para tudo na sociedade, todos os problemas da sociedade, os mestres afirmam isso, eles existem por conta de uma vida que não leva em consideração ética. Né? Se você se convence através da educação, se a educação servir, vamos dizer assim, para inculcar às crianças e nos jovens a convicção de que você deve praticar amor, de que você não deve jamais ferir, nem mentalmente, as pessoas, de que você veio a esse mundo para servir e para ser um instrumento de alegria e felicidade para os outros, jamais de tristeza, que você não deve fazer nada para prejudicar ninguém. E isso tudo implica em ser verdadeiro, ser honesto, não é? Controlar seus sentidos, não colocar a sua vontade acima de tudo. Saber se controlar, se a educação faz esse trabalho, cria essa convicção, então isso com certeza já resolveria 99% dos problemas da sociedade. Né? Claro que a gente tem que conciliar conhecimento com ética, mas o mais importante, e por isso o livro de Patanjali, no qual nós baseamos aqui essas palestras, começa com yamas e niyamas. Ou melhor, o Ashtanga Yoga, que tem 8 passos, o primeiro é esses yamas, tá certo? Essa parte básica importante. Hoje, então, nós já falamos sobre não violência, verdade, sobre não roubar, né, sobre celibato. Todos esses significados são traduções aproximadas, não são precisas. Hoje a gente vai falar sobre parigraha, que normalmente é traduzido como não aceitar presentes ou não aceitar coisas de outras pessoas, mas que tudo tem um contexto, tudo tem um significado mais profundo, e é isso que a gente vai comentar hoje, começando com o meu querido amigo, o Yogin, né, Alexandre Campelo. Pode começar. Eu costumo dizer, Palmeirinho, boa noite, queridos, boa noite a todos. Eu costumo dizer, Palmeirinho, que os autênticos yoguins são aqueles que já chegaram lá. Eu estou só ainda no caminho. Estou só no caminho ainda. Os iluminados são os autênticos yogis. É verdade. Mas você é um sincero buscador, isso é muito raro e muito bom. Aí sim, todos nós aí, na verdade, todos nós estamos no caminho. Ou você está indo para frente, Yogananda ele costumava dizer, ou você vai para frente, ou está indo para frente, ou está indo para trás. Sobre o muro ninguém está. Ele dizia muito isso. Ainda que a passos de tartaruga, né? Mas ou você vai para frente ou para trás. E Sai Baba ele fala que você é inevitável a sua evolução. Mesmo que você não queira, você vai evoluir, porque isso é uma força da natureza e é a vontade divina. Todos têm que evoluir. Sim. Ninguém escapa dessa lei. Assim como você não escapa da morte, você não escapa da evolução. Você vai evoluir. Exatamente. Por mais que você volte, você vai ser empurrado. De um jeito ou de outro, por sofrimento, seja o que for, você vai se convencer que tem que levar uma vida divina e espiritual.
ninguém escapa da natureza do Atman, que é a nossa verdadeira natureza. Isso. Mas é como o Betinho falou no início, realmente cada um desses yamas, né, agora é o quinto, e na verdade todos os angas de Patanjali são desafios para nós. E a parigraha não é um desafio menor falar sobre desapego, principalmente na sociedade na qual vivemos hoje, né? Porque tudo isso na verdade constitui a base do Dharma. E sem Dharma, se você não está no Dharma, ou seja, no Dharma você está indo para frente. Se você não está no Dharma, você está em Adharma, então você está caminhando para trás. Uma hora você pode estar evoluindo, inclusive as doenças, né? É dito pelos mestres que a doença ela atrapalha a sua evolução. Até a própria prática da meditação, da interiorização, da introspecção, se você está doente, você não consegue praticar. Por quê? Porque a sua consciência não está toda ali. Então você está, pelo menos naquele momento da doença, em uma pequena involução. Você está andando um pouquinho para trás, dando um passinho para trás. Então a importância de você cuidar da sua saúde física, saúde mental, para que a sua saúde espiritual esteja em dia, para que você esteja sempre caminhando para frente. Isso envolve muito... Sai Baba fala isso, que você deve cuidar da saúde para poder prosseguir no seu sadhana. Você não consegue, enquanto está enfermo, desempenhar seu sadhana, suas práticas. Então você tem que tratar da saúde. Esse é o princípio do Hatha Yoga, né? Você cuida da saúde e bem-estar físico para que você possa estabelecer um sadhana, um caminho, uma busca metafísica. E lembrando que o yoga é um tripé, né? Porque quando se fala em yoga nos dias atuais, as pessoas pensam em asanas, em ginástica, quando na verdade, como Yogananda gostava também de afirmar, saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual, ou seja, é um tripé, não é só o corpo, é a mente e a alma, né? A saúde dos três, aí você tem algo completo. E o desapego, ele não poderia estar do lado de fora, porque o nosso grande inimigo é justamente o eu, o pequeno eu, né? É o jiva, a ahankara. Ele é a ilusão. E ele ofusca a nossa verdadeira natureza, que é o Atman. Então, enquanto houver esse pequeno eu, cheio de desejos, que nos leva, os desejos, na verdade, é que nos leva aos apegos. Quanto mais apego temos às questões do mundo e às coisas do mundo, mais prisioneiros dessa matrix aqui, dessa realidade material. E quanto mais prisioneiros da realidade material, mais distantes de nosso eu real, né, do Atman, da luz, que é o eu verdadeiro. E Yogananda, ele costumava explicar que existem, na verdade, não só na questão do aparigraha, do desapego, mas em todas os angas de Patanjali, que existe o lado esotérico com S e o esotérico com X. Esotérico com S, o prefixo exo com S quer dizer para dentro, exo com X para fora. Então existe o apego, a parigraha esotérico com S para dentro, o esotérico com X para fora. Como assim? Se eu me apego a um objeto qualquer, né, a esse copo, por exemplo, é um apego esotérico com X. Eu estou apegado a um objeto externo. Não só o objeto, mas a família, né, ao emprego, ao carro, a sentimentos. É esotérico com X para fora. Existe o apego interno também. E, na verdade, o desapego interno esotérico com S, que é, na verdade, o autêntico desapego. São Francisco de Assis, eu gosto de sempre usar o exemplo dele, ele foi um desapegado das coisas externas, esotérico com X. Mas primeiro ele foi um desapegado internamente, porque se ele fosse desapegado das coisas externas,
sem primeiro ser desapegado dentro dele, aquele desapego não valeria de nada. Isso. Então, o desapego interno tem que vir primeiro. É como a história do Yogi, não é, que ele se desfez de tudo. Isso me lembra também até uma passagem bíblica do jovem rico que chega para Jesus. Ele se desfaz de tudo, o Yogi, vende todos os bens, tudo que ele tem, dá aos pobres e vai viver em uma caverna, né, praticando tapazia, austeridades, em uma caverna, durante anos de prática de meditação na caverna. Ele já não tem mais os bens que ele tem, só aquela caverna. É o único bem que ele tem, é a caverna. E aí vem um outro yogi, entra na caverna dele, pede licença e pede para sentar-se ao lado dele, para meditar ali ao lado dele. Ele sai da prática dele, da austeridade dele, da ascese dele, e diz: opa, peraí, essa caverna é minha. Essa caverna é minha. Ou seja, onde é que está o autêntico desapego? Ele está apegado à caverna. Yogananda também costumava dizer assim: de nada adianta você se desfazer de tudo e ir para o meio do mato se dentro de você carrega a cidade com você. Se os seus pensamentos continuam lá na sua família, no carro e etc. Ou seja, você não se desapegou, você trouxe tudo com você. Então, o autêntico desapego, ele é interno. Ele começa, na verdade, dentro de nós. Aquela passagem bíblica do jovem rico, em que ele, acho que é Mateus, agora não me lembro qual capítulo, mas sei que é Mateus, ele chega para Jesus e pergunta a Jesus: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz a ele: cumpra os mandamentos, né? Não matar, não roubar, não cometer adultério. E ele vai e diz: mas mestre, essas coisas eu já faço, eu já cumpro. E aí Jesus então responde a ele: você deseja a perfeição? Então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e volta e me segue. E aquele jovem rico então fica triste, porque ele era realmente muito rico, e sai dali triste porque ele era incapaz de vender tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Ou seja, ele fazia tudo de forma correta, mas ele ainda estava apegado a coisas materiais. Yogananda, ele explica o seguinte, que ele inclusive nos lembra de avatares como Rama, como Krishna, como o rei Janaka, pai de Sita. Quando vamos ler o Ramayana, a história de Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, o rei Janaka foi rei e santo ao mesmo tempo. Como você explica assim isso? Ele era rei, vivia na opulência, tinha tudo, e era santo ao mesmo tempo. Rama também, rei santo. Krishna foi rei santo. Ué, mas e o jovem rico lá que seguia os mandamentos, mas era incapaz de se desfazer dos bens? Como explicar isso? Como explicar que Krishna não se desfez dos bens, nem Rama se desfez, nem Janaka se desfez dos bens, mas eram santos, eram homens, não só santos, na verdade avatares, divinas encarnações. Como se explica isso? O desapego esotérico, interno. Porque apesar de eles viverem em palácios, se fosse necessário no dia seguinte viver, como foi com o caso de Rama, que ficou exilado por 14 anos na floresta, se for necessário se desfazer do reino e viver no meio do mato, na pobreza, para ele não faz diferença. Ele não tem apego àqueles bens. Você pode levar isso para a sociedade atual, a sociedade contemporânea. Será que eu preciso me desfazer do meu bom emprego, da minha boa casa para seguir, para alcançar a vida eterna, como diria Jesus? Você se desfaz disso dentro de você. Yogananda dizia:
Seja capaz de dormir em uma cama confortável em uma noite e, se necessário for, na noite seguinte, na casa de um amigo, na casa de alguém que você vai visitar e que ela não tenha a mesma condição que você, durma no chão. Ou seja, não se apegue nem ao conforto e nem à falta dele. Aí sim você está vivendo no autêntico aparigraha. Mas se você estiver apegado, aí é que entra um ponto interessante, tanto ao conforto quanto ao não conforto, porque existe o apego ao não conforto, a antítese do conforto, ao contrário do conforto. Existem pessoas que se apegam à pobreza. É apego. Eu posso citar o meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa que ganha bem, posso dizer que é um alto funcionário, mas ele, aqui em Brasília, mas ele é muito apegado a coisas velhas. Ele tem condições de ter carros bons, mas ele não tem. Ele faz coleção de carros, não é carro antigo não, porque o carro antigo é bem reformado, até que é bonito, mas é carro velho mesmo, caindo aos pedaços. Ele adora isso, ele gasta muito dinheiro com carros velhos. Isso é apego. A pessoa pode pensar, nossa, como ele é humilde, né? Ele anda de sandália havaiana, o advogado anda mal vestido, ele não se cuida. Como ele é desapegado. Não, pelo contrário, isso também é apego. Se você pensar bem, a caverna lá do Yogi, ele estava apegado à pobreza da caverna. Então isso também é apego, é algo bastante sutil. É muito sutil a questão do apego e do desapego. O que é ser realmente apegado, o que é ser realmente desapegado. Qual é o ponto? Deus. Como é que você sabe que você realmente é uma pessoa desapegada? Se você verdadeiramente ama a Deus, como foram os casos de Rama, de Krishna, de Janaka. Mesmo vivendo no luxo, eles poderiam a qualquer momento se desfazer daquilo, porque o verdadeiro apego deles não era pelo luxo, não era pelos bens, mas por Deus. Aí você tem o verdadeiro desapego. E isso é algo muito íntimo, é muito pessoal. Você não tem como apontar para uma pessoa, dizer que aquela pessoa bem vestida, que tem um bom emprego, ela é uma pessoa apegada, ou que um mendigo é desapegado. Não pode. Porque você não está dentro do coração daquelas pessoas para dizer se elas são ou não, o que elas são ou o que elas não são. O que é o verdadeiro apego e o que é o verdadeiro desapego, só Deus é capaz de saber no coração de cada uma delas. Aquela Agora, pessoa Alexandre, rica, sim, o Betinho. A questão é que todo apego leva a uma consequente dependência, que é esse o grande problema, é a dependência daquilo ao qual você é apegado. Exato. Não é? Quer dizer, a dependência psicológica, emocional, até espiritual. E aí a gente cai naquela vertente de pensamento que o Palmeirinho levantou no início. E você está falando do aparigraha como desapego, especificamente. O Palmeirinho nos trouxe uma vertente da Lavra de Sai Baba, que seria não aceitar presentes. Mas por que não aceitar presentes? Para não se tornar dependente. Sai Baba sempre falou, você não aceite nada de graça. Tudo que você tiver deve ser conseguido com o seu esforço. Se você recebe um presente, você dê um presente em troca, você, de alguma forma, pague por aquilo, para que você não fique dependente daquilo ou daquela pessoa. Não é questão de orgulho, é uma questão de você estar pronto para viajar, sem bagagem pesada. Não é isso, Palmeiras? Você entende assim ou eu falei besteira? Não, Sai Baba fala isso aí, sim. Não, o que acontece? A parigraha tem esse sentido aí que o Alexandre falou, que é desapego, sim, tem esse sentido que ele discorreu aí muito bem, está implícito no parigraha, né? É isso mesmo.
E também tem essa coisa, daqui a pouco eu falo um pouco, eu acho que o Alexandre não acabou ainda de falar o que queria falar. Eu Acaba quis aí. só Não, provocar não. aí um pouco de... Não, claro, mas é isso mesmo. Mas quer continuar falando aí, Alexandre? Você talvez tenha que concluir alguma coisa? Não, continue, Palmeirinho. Já aqui tá. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Retorno. Isso. Não, exatamente. A parigrafia tem esse sentido mesmo, e algumas pessoas traduzem mesmo como desapego ou como não ganância, porque também está implícito isso. Você É, não, é, é, é outra forma de você entender que está implícito, né? Não é um significado, vamos dizer assim, literal, mas está implícito, porque todas essas definições, todos esses conceitos são conceitos técnicos, né? Porque é, o yoga é muito técnico, muito filosófico, não é isso? E tudo tem definição e significado. E muitos termos, como Dharma, por exemplo, né? Tem muitas coisas implícitas ali dentro. Pode ser usado no sentido de religião? Pode. Pode ser usado no sentido de dever? Pode. Mas não significa religião, não significa dever. Mas está implícito ali, na verdade. Então, isso acontece também com a parigraha. É bastante complicado. Tanto que você vê que alguns falam desapego, contentamento, porque implica isso sim. Se você vai praticar a parigraha de verdade, você tem que ter contentamento. Não é? A palavra mesmo significa não aceitar coisas de outras pessoas. Não aceite coisas de outras pessoas. É esse significado, vamos dizer assim, literal. E tem esse significado também, que aqui no Ocidente, na nossa vida, é muito difícil você, primeiro, entender isso. Como assim não aceitar presente? Como é que eu vou rejeitar um presente? Né? É um negócio estranho. Né? Por exemplo, eu vi Shivananda aceitando óculos escuro. Eu vi Sai Baba aceitando óculos escuros de presente, e colocando, e todo feliz, para agradar o devoto, ou para agradar o discípulo. Não é, ué, não está praticando o aparigraha? Não é para não aceitar? Que negócio é esse? Né? Então, por quê? Porque nada é tão simples, nada é tão. Você não pode reduzir tudo a significa isso, então não pode. Não é assim. Tudo tem um motivo, tudo tem relação com a fase em que você se encontra na vida espiritual, não é verdade? Tem relação, sim, com o local que você vive, com as suas circunstâncias. Você tem que levar isso tudo em consideração. Você tem que levar em consideração a rimsa, o amor. Às vezes você aceita por amor mesmo. Talvez não fosse tão bom aceitar, mas talvez o ideal fosse não aceitar. Eu quero levar uma vida espiritual, não devo ficar aceitando presente para que isso não afete minha mente. Que esse é um dos motivos principais de você não aceitar, porque isso afeta a sua mente. Vai afetar de um jeito ou de outro. Se alguém te der um... Por quê? Shivananda diz o seguinte, quando a pessoa te dá um presente, você não sabe qual é a intenção dela. Pode ser uma intenção pura, maravilha. Mas pode não ser. E às vezes essa energia sutil, ela é transferida para você e para sua mente. Essa é uma explicação que o Shivananda dá, né? Para esse sentido mais estrito, que a parigraha não significa só isso, não é? Ela não pode reduzir. Tanto que a parte mais sutil e mais importante é o que o Alexandre está falando aí, não é? Que é o desapego, é o contentamento, não é não ser ganancioso. Isso tudo está implícito na palavra. Mas você tem que entender também que, dependendo do estágio em que você está, né, das circunstâncias, é importante que você não aceite presente. Tem uma série de coisas. Por quê? Uma explicação é essa que Shivananda dá. Claro que se você é um sannyasi, você resolveu levar uma vida de desapego, não é? Em que você talvez não tenha desapego perfeito completo. A gente sabe disso, né? Eu vou praticar meditação, não estou meditando realmente ainda, mas eu tenho que praticar. Né? Eu vou virar um sannyasi. Você, quando é aceito por um guru, por um mestre, bom, então agora você vai renunciar a tudo, tá? Raspa a cabeça, renuncia a sua imagem. Raspa o cabelo, é isso? Renuncia o seu nome, acabou. Sua ligação com sua família, acabou. Não tem mais esse sobrenome, acabou. Você tem outro nome agora. Aí você está nascendo de novo,
Você está levando uma outra vida, você nasceu agora de novo. Está sendo iniciado, né? E você tem que renunciar a tudo. É óbvio que a pessoa da noite para o dia não vai... Claro que para um mestre aceitar ele está muito avançado. Não é? Eu não seria aceito por um mestre, por exemplo. Como a gente falou na outra live. Você te mandando dizer, volta para casa, volta. Vai casar. Né? Eu não seria aceito. Claro que a pessoa já está com uma certa evolução, mas ele não tem desapego perfeito. Não tem mesmo. Isso que o Alexandre falou aí, que implica, está implícito, né? Ele não tem. Ele vai ter que desenvolver isso com o tempo. Ele vai ter que praticar isso. Então, de qualquer forma, se você é um sannyasi, então você sim, aí sim, não aceito presente não. Não aceito não, acabou. Você renunciou a tudo. Mas se você, óbvio, você tem uma família. Sai Baba, ele diz o seguinte, olha, Sai Baba fala das duas coisas. Ele fala que se você aceitar a parigraha como significado de que você não deve aceitar presente, é errado. Mas ele diz também que a parigraha tem esse significado, ele fala isso na Sanatana Sarati, que é uma revista que Sai Baba escrevia naquela época que ele estava vivo, né? E ele fala lá, parigraha tem os dois significados. Você não pode achar que não aceite presente e ficar limitado a isso, porque não é só isso. É errado você pensar isso. É um erro. Mas você tem que levar em consideração o fato de que a parigraha significa isso. Ela significa que você não deve aceitar coisas das pessoas. Não aceite. Significa isso. É uma recomendação que está sendo dada. Por quê? Porque afeta a sua mente. Porque isso pode levar, por exemplo, a você aceitar propina, por exemplo. Você toma aqui. Não, eu não estou dando propina. Eu estou agradecendo a você por o favor que você me fez. Acaba sendo uma coisa sutil. Então, né, tudo isso está implícito, não aceitar propina, ter contentamento. Então, agora, Sai Baba diz isso, que você tem todo o direito de aceitar qualquer coisa dos seus pais, pai e mãe, desses dois entes. Você pode aceitar tudo, qualquer coisa que eles quiserem dar. Existem umas certas restrições que ele fala, mas isso não importa. Né? Você pode aceitar também do seu guru. Tudo que o seu guru te der, você tem que aceitar. Tá? Você não pode nem recusar, é para aceitar. Você imagina se o guru vai te dar alguma coisa e diz, não quero não, que eu estou praticando a parigraha. Né? Você tem que aceitar. E também de Deus. A Baba fala desses quatro seres que são exceções ao significado estrito de aparigraha. A parigraha tem um significado estrito, que é não aceitar presente, e as exceções são esses quatro seres. Seus pais, né? O guru, se você tiver a sorte de ter um, né? E Deus. Deus pode dar qualquer coisa a você, né? Porque ele é o dono de tudo. E dá quando ele quiser e pode dar o que você quiser e você tem que aceitar tudo. Inclusive dificuldades. Não é verdade? Aceite as dificuldades de Deus. Esse é um princípio espiritual de você aceitar como presente, né? Alguns traduzem também parigraha como não aceitar presentes, mas esse presente de Deus você tem que aceitar. Tanto de Deus quanto do guru. Você tem que aceitar. Inclusive se for coisa ruim, uma doença, não é? Um aborrecimento, uma dificuldade porque você passa durante sua vida, falta de recursos financeiros, tudo isso, seja lá o que for. É um presente de Deus. Deus está te dando, porque Ele é dono de tudo. Ele sabe o que é melhor para você e você tem que aceitar. Isso essas ideias estão implícitas em aparigraha. Você não deve aceitar, mas tem exceção que você pode e que você deve aceitar. Não é? Isso tudo é importante. Aí, Sai Baba diz assim, agora, fora esses quatro que são exceção, o certo seria você não aceitar. O certo seria você não aceitar. Nem de irmão, nem de amigo. Isso é o ideal. Isso é o que a gente fala assim, ó, eu não devo matar, mas se minha vida estiver em risco, eu tenho os direitos. Não é? Não tem exceção, as coisas têm exceção. Você vai ter que usar seu discernimento, não é? Você vai ter que pensar no amor, que sabe que foi a ímpia que a gente falou, e às vezes, eventualmente, imagina, se uma pessoa, com todo carinho, quer dar alguma coisa, uma senhorinha,
né, no leito de morte, eu quero te dar um presente. Não posso, porque eu pratico a parigraha, a senhora, me sinto muito, me desculpe. Né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Mas o fato é que existe um motivo para que essa instrução fosse dada. É para que o presente não afete sua mente. Então, Sabá vai dizer assim, se você receber o presente, você pode receber, mas procure compensar de alguma forma, que foi o que o Betinho falou. Procure compensar de alguma forma. Dê um presente igual, ele fala isso. Compense de maneira que realmente compense. Procure fazer isso. Porque você equilibra a balança, entendeu? E, de certa forma, retira de você aquela, vamos dizer assim, aquele peso, né? Ele fala, por exemplo, que é completamente errado você aceitar dote no casamento. Sabe? Uma puta totalmente contra isso. Ele diz assim, você já recebeu a sua noiva. Isso já é um excelente presente. Agora você vai receber dote também? Isso é completamente errado. Isso aí ele diz que é realmente ferir a regra do aparigraha. Por exemplo, quando você casa e aceita dote. Não é para aceitar. Não é? Claro que as tradições, as coisas, enfim, mas não é o ideal. Né? Então, tem esse significado aí, e tem um significado mais sutil que eu não vou falar agora também, porque eu não ficar falando toda a vida. E Betinho fala alguma coisa, Alexandre também, depois a gente volta para outra parte. Eu tenho aqui os comentários que eu gostaria de colocar. Teve a Márcia Braga de Oliveira, colocou esse comentário seguido de uma pergunta. Então, eu botei o comentário para vocês lerem. Diz que devemos nos desapegar até mesmo da imagem que as pessoas fazem de nós e também de nossa autoimagem. Depois, ela botou uma outra observação. Contudo, como harmonizar essa diretriz para não sermos razão de escândalo quando somos mal interpretados ou apedrejados de má fé? Aí a bola é com vocês. Quer falar, Alexandre, um pouco que eu acabei de falar? Talvez seja bom você falar um pouco para não cansar. A Márcia me lembrou uma história com Vivekananda, com Swami Vivekananda. Diz uma discípula certa vez disse que houve um momento na vida dele em que ele, agora eu não me recordo onde é que eles estavam, sei que havia um espelho e Vivekananda se olhava no espelho, saía, voltava para frente do espelho, saía. Ele fez isso várias vezes. Ele olhava no espelho, saía, olhava no espelho. E ela começou a pensar, nossa, o mestre é vaidoso assim? Que mestre vaidoso é esse? E aí, depois de tanto ele ir na frente do espelho e voltar, ele chegou até ela e disse assim, que coisa engraçada, eu vou até o espelho para ver a minha imagem e quando eu saio da frente do espelho eu esqueço da minha imagem. Eu volto lá novamente para saber quem eu sou. Quando saio da frente do espelho eu já não sei mais, eu esqueço. Ou seja, ele já havia alcançado um estado de consciência tão elevado que a imagem física dele ele não retinha mais. Ele ia para a frente do espelho, quando saía da frente do espelho ele esquecia quem ele, daquela imagem física. Talvez pela consciência de ser Atma, né? Muito mais Atma do que Swami Vivekananda ensina, do que o corpo em si. Me lembrou essa história, Márcia. Coloca a pergunta dela de novo aí, a primeira, Betinho. Não é uma pergunta, ela fez uma observação. Diz que devemos nos desapegar até mesmo da imagem que as pessoas fazem de nós e também da nossa autoimagem. Tudo bem. Isso aí é um preceito de yoga. Né? Você tem que se desapegar mesmo da imagem que você tem de si mesmo. Óbvio. E isso não é uma coisa fácil. Nós estamos apegados ao corpo, à nossa imagem. Inclusive, você olha no espelho, estou feio, estou gordo. Não é isso? Isso aí é o quê? Isso é apego.
Nós estamos apegados ao corpo. Isso chama derra adhyasa. Você substituiu ou impôs sobre alguma coisa aquilo que você não é. É isso. É como se você... Tem aquela história conhecida do Vedanta, que é você estar caminhando no escuro e você passa por uma corda, mas você enxerga uma cobra. E tem toda a reação. Por quê? Isso aí se chama derradiaça. Você está impondo à corda uma cobra. Aquilo ali é uma corda, mas você impôs, com a sua ignorância ou com a sua falta de visão, devido à ignorância, devido à escuridão, você está vendo outra coisa. É a mesma coisa. Você está olhando para o espelho, você está vendo aquela pessoa achando que é você. Você está impondo ao Atma o corpo. Aquilo que você acha que você é. Você não é aquilo. Você não é feio nem é bonito. E nem deve se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito. Sim, sim. Claro que, a não ser que sejam coisas que possam te modificar, te transformar para melhor, aí sim. Mas se são pensamentos que não vão te fazer melhor, são apenas críticas infundadas, então você não deve realmente se preocupar com isso. E tem aquela coisa que o Sai Baba costuma dizer, que existem 3 entidades, na verdade. Aquilo que você pensa que é. Eu acho que eu sou corpo, eu sou feio, eu sou... aquilo que você pensa que é. Eu sou inteligente, eu sou doutor. Aquilo que você pensa que é. Você não é nada disso. Né? Aquilo que as pessoas pensam que você é, cada um pensa uma coisa. Entendeu? Nada disso é verdade. E aquilo que você realmente é. Então, existe realmente um dilema, eu entendo a pergunta dela, existe um dilema. Você deve se preocupar com as pessoas, sim. Você deve se preocupar em não ferir, em não magoar. Isso é o princípio de Ahimsa. Claro que você tem que se preocupar com isso, mas não se iluda achando que você não vai ofender uma hora, por mais bem intencionado que você seja. Né? Então, às vezes, você quer levar uma vida espiritual e se abster, por exemplo, de comer carne, e isso pode soar agressivo, né? Pode soar uma ofensa para uma pessoa. Como é que pode? Eu estou te oferecendo, você não come. E você, nessa hora, você não pode ferir seu princípio. Eu jamais feriria. Entendeu? Eu já passei por essa situação de me chamarem para almoçar e eu sempre me preocupei e falei assim, olha, eu sou vegetariano. Então, vem almoçar na minha casa. Eu sou vegetariano, não como carne de espécie alguma. Nada do reino animal. Não como. E chega na hora, a pessoa fez o peixe. A pessoa acha que peixe não é do reino animal, sei lá, eu sempre fui muito claro com isso, né? Chegava uma época que eu falava assim, olha, a pessoa confundia, perguntava, você não come nem um peixinho? Eu falei assim, não, isso é do reino animal. Nem um camarão? Eu falei assim, não, é difícil. Mas presunto? Não, olha só, tudo que se mexe eu não como. Para ver se a pessoa entende. Se mexeu, eu não como. Porque é difícil, eu vejo que eu vi isso durante a minha vida, né, que é difícil. Então, por exemplo, eu cheguei na casa da pessoa e falei assim, poxa, mas eu fiz um peixe tão, tive tanto trabalho, tá tão... Eu falei assim, não vou comer a batata que tá aqui, o peixe não. E não comi. Claro que a pessoa ficou triste, se sentiu ofendida, mas eu não ia, nesse ponto aí, eu não ia ceder, de jeito nenhum. Não, há certas circunstâncias que você realmente, por conta dos seus princípios, do que você escolhe, às vezes você vai ferir. Você não deve fazer isso intencionalmente e nem usar a capa, por exemplo, da verdade. Eu falo a verdade, então sinto muito, mas eu tenho que falar a verdade, sabendo que isso vai magoar. Sabendo que isso vai magoar. Isso aí, você está ferindo a Ahimsa. Não adianta você querer dizer que praticou Satya e ferir a Ahimsa ao mesmo tempo. Tudo depende da sua intenção, tudo depende do que está te motivando. Então, não é simples a vida, né? Espiritual não é uma coisa simples. Mas quanto mais a gente tenta praticar com sinceridade e reduzindo o nosso ego, a gente pensa nos outros, pensa nos princípios, tenta estar sempre em contato com Deus, por isso a gente sempre repete o nome de Deus, faz oração constantemente, tenta se aproximar ao máximo de Deus, leia livros espirituais de grandes mestres, para que assim a gente comece a aprender a raciocinar e ter um discernimento mais puro,
que não seja tão mundano, porque senão você se confunde, você não sabe o que faz. Já é difícil quando você estuda 30 anos, às vezes eu fico confuso, não é? Mas me ajudou muito estudar esses anos todos, me ajudou muito. Me dá hoje eu sei que eu tenho uma capacidade de discernimento que eu não, infinitamente diferente do que eu tinha quando eu era jovem. E para melhor, né? Apesar de estar muito longe da vida espiritual. Mas é isso, a vida espiritual é isso. Bom, Meri, eu agora, e Alexandre, eu agora vou botar o comentário aqui de Padre Núcleo de Yoga e Arte, numa outra linha. Não receber presente, acho que tem a ver com uma cautela em relação às seduções de Maia que podem gerar apegos. E depois concluiu, e evitar o sentimento de posse. É para vocês comentarem aí, se acharem oportuno. Fala aí, Alexandre. Tem a ver com o que você falou. Né? Inclusive, existe uma exceção, uma história que é uma exceção, e na verdade é aquilo que o Palmeirim falou, o guru ele pode dar presente, né? E é uma história muito linda de um discípulo que conheceu dois mestres. Conheceu Vivekananda, Swami Vivekananda, e décadas depois conheceu Paramahansa Yogananda. O nome dele era Sr. Dickinson. Eu não me recordo o sobrenome dele. Eu me lembro de uma... Conhece essa história? Eu me lembro, você fez um vídeo sobre isso, não foi? A Taça de Prata? Você contou isso, foi muito bom esse vídeo. Depois você até divulga aí, eu gostei muito do vídeo. Você contou, eu não me lembrava dessa história. É quando ele era criança. É isso mesmo, essa taça de prata aí. Ele estava brincando com o irmão mais velho e outros coleguinhas próximo isso lá nos Estados Unidos, né? Próximo a um agora eu não sei se era um lago ou se era um rio. E o irmão dele mais velho, nessa brincadeira, o empurrou dentro d'água. Eu acredito que na época ele tinha 5 ou 8 anos, alguma coisa assim, não sabia nadar. E ele começou ali a afundar, se debatendo, voltava, afundava novamente. Na terceira vez que ele veio à tona, o Dixon, né, na época não era senhor, era criança ainda, ele viu uma luz, segundo ele, uma luz multicolorida. E havia um rosto nessa luz. E ali, naquele momento, as crianças que estavam lá no alto lançaram a ele um galho. Ele conseguiu segurar o galho, elas puxaram e ali mesmo as próprias crianças prestaram os primeiros socorros, né, a ele. E o tempo passou, ele já estava adolescente e estava andando por Boston com a mãe dele, quando ele viu pela segunda vez aquela luz multicolorida, só que já não era um rosto, era um homem. Era um homem entrando em uma espécie de auditório. E ele disse à mãe, mãe, o rosto que eu vi quando eu era criança e quando estava me afogando agora é um homem. E acabou de entrar ali naquele prédio. E os dois então correram para ver quem era. Quando entra, era um auditório, estava tendo ali um congresso de religiosos mundiais. E quem era o palestrante lá na frente? Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. O mesmo que ele... Só que ele não sabia quem era, mas era o mesmo homem, o mesmo rosto. E eles então esperaram a palestra terminar, sentados lá no fundo. Quando a palestra termina, eles vão até Vivekananda. Vivekananda olha para ele. Olha, e sem ele dizer nada, nenhuma palavra, Vivekananda diz a ele, mais ou menos assim, meu menino ou minha criança, eu quero que você permaneça fora da água. E ele então pensa, tudo em pensamento, ele pensa, eu quero ser teu discípulo, quero ser teu seguidor. E Vivekananda, mais uma vez, né, lendo o pensamento dele, diz a ele, eu não sou o seu mestre. O seu mestre virá depois
e te dará de presente uma taça de prata, e derramará sobre você tantas bênçãos que agora você não seria capaz de suportar. Isso foi em 1893. Passaram-se décadas. 1893, quando foi em 1925, ele, já cansado de esperar a promessa de Vivekananda, né, em oração ele disse a Deus: Senhor, Vivekananda me prometeu o mestre. Isso foi em 1893, nós estamos em 1925. Um mestre que viria e eu o reconheceria por uma taça de prata, mas esse mestre até hoje não veio. E ele, então, à noite, ele teve um sonho em que ele via anjos nesse sonho, e uma voz disse a ele: hoje o seu mestre virá. E ele, então, durante o dia, caminhando pela cidade, não sei, acho que era em Boston também ainda, em Boston, cidade de Boston, ele vê aqueles cartazes, na época colocavam cartazes enormes dos palestrantes, e ele vê a foto de Yogananda, que ele não conhecia, mas era muito semelhante, inclusive fisicamente, né, a Swami Vivekananda, o semblante parecido com o de Vivekananda. Aí estava lá, palestrante, educador, filósofo, psicólogo, vindo da Índia, com o título da palestra. À noite, e claro, ele foi assistir a palestra de Paramahansa Yogananda, aquela mesma energia, aquele mesmo poder espiritual que ele havia sentido na presença de Vivekananda, ele sentiu em Yogananda, mas ele não viu nada. Ele só sentiu aquele poder e ficou esperando a taça de prata. Se tornou discípulo de Paramahansa Yogananda, mas Yogananda não deu presente nenhum para ele. Isso em 1925. Passaram-se mais algumas décadas, quando foi 1936, quando Yogananda voltou de sua visita à Índia. Em 1935 ele foi fazer a visita a Sukteswar, porque Sukteswar já estava para deixar o corpo, né? E Sukteswar apareceu para ele e disse a ele: o meu tempo aqui na Terra está se esgotando. Então Yogananda vai para a Índia em 1935, em 1936 ele retorna. E quando ele retorna, em 1936, justamente no Natal, ele vem com um embrulho enorme para dar de presente ao Sr. Dickinson. E pela terceira vez na vida dele, ele vê a luz multicolorida. Ele disse que na hora ele sabia o que tinha ali dentro. Na hora ele nem abriu o embrulho, porque ele sabia que era taça de prata. E, na verdade, ele já havia recebido o presente do guru, né, de ter um guru autêntico ali. A taça de prata, para ele ali, ele já nem esperava mais por ela, ele já sabia que Yogananda era o guru dele. A taça de prata só veio mesmo para assinar, para confirmar o que Vivekananda havia profetizado. Um presente divino, de guru para guru, de guru para discípulo. Temos aqui um outro comentário do Adildo Costa. Desde o nascimento somos apegados em alguma coisa. Qual o melhor apego que devemos desenvolver? E como fazer sem provocar sofrimento? O melhor apego é a Deus. Esse é o melhor apego. A mente sempre vai se apegar a alguma coisa. Essa é a natureza da mente. A natureza da mente é essa mesmo. É se apegar às coisas. E ela foi criada por Deus com esse propósito mesmo. Ninguém precisa ficar, por exemplo, se sentindo mal porque se apega às coisas. Não é para você se sentir mal. Quando sua mente se apega às coisas, ela está cumprindo o papel dela, criado por Deus. Não é? É isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, à medida que você vai tomando consciência e aprendendo a vida espiritual, que é o nosso propósito, você tem que aprender, nós temos que aprender, que essa tendência de apego da mente tem que ser direcionada para uma coisa eterna. O apego da mente sempre é para coisas externas e passageiras. Não é? A natureza da mente de se apegar é uma coisa natural, não é? Mas o único apego que evita sofrimento, que é o que você está falando aí, né? Sem provocar sofrimento,
é o apego àquilo que nunca acaba. Por que você sofre? Porque você se apega àquilo que acaba, àquilo que se desvanece, né? A uma pessoa, vai acabar. A um automóvel lindo, maravilhoso, né, que te dá maior orgulho, vai acabar. Não é verdade? Na melhor das hipóteses, você vai morrer e tudo isso vai ficar aqui. Você ficou a vida inteira desfrutando de tudo isso. Mas você, na melhor das hipóteses, você vai morrer e tudo isso vai ficar aqui. E aí, dependendo de como você lida com tudo isso, você vai sofrer, porque você perdeu aquilo tudo. Há seres realmente que ficam vagando quando desencarnam, porque não aceitam que perderam aquelas coisas, não aceitam. Tamanho é o apego, não é? E isso é um sofrimento horrível. Você não pode ficar vagando aqui na Terra. Você fica num estágio intermediário que você não está nem lá nem cá. E isso é um sofrimento terrível. Né? Isso é falado pelos mestres. Sababa já falou sobre isso, Shivananda também. Tudo pelo apego. Então, você vai sofrer se não aprender a arte de fazer a mente se apegar àquilo que nunca acaba, que é a sua verdadeira identidade, que é aquilo que você é ou Deus. Então, é assim como você, quando nasce, não gosta de arroz, e a sua mãe fica insistindo e colocando arroz na sua boca, até que um dia você não quer comer outra coisa além de arroz todo dia. Não, sem arroz eu não fico. Você não gostava de arroz. Então, da mesma forma, você pode não gostar ou não estar tão familiarizado com vida espiritual, com Deus, está tão apegado às coisas do mundo, óbvio, você passou vidas e mais vidas, né, séculos, né, milhares de anos apegado a essas coisas, não é da noite para o dia que você vai se desapegar. Mas assim como a criança, aos poucos, se acostuma, a mente também se acostuma. É da natureza da mente também se adaptar. E essa é uma das instruções que Shivananda gostava muito de repetir. Adapte-se, ajuste-se, acomode-se. Comece a se adaptar. É óbvio que você vai se apegar às coisas. Tudo bem, faz parte, não precisa ficar tão aborrecido. Mas comece a se adaptar a um estilo de vida no qual você precisa se apegar ao que é real. A gente se apega ao que é irreal. Você está se apegando a uma ilusão. E isso faz com que fique cada vez mais difícil entender o que a gente realmente é, que é a própria felicidade. E quando você está longe disso, você sofre, vai sofrer. Perguntaram para o discípulo de Shivananda, o Krishnananda, um dos discípulos de Shivananda, e foi uma amiga nossa que perguntou por que, quando ela esteve na Índia, ela perguntou por que toda vez que eu amo, eu sofro. A ele, simplesmente porque não é amor. Se você ama, você não sofre. Se você ama, se é amor, não tem sofrimento. Porque nós temos uma confusão, faz uma confusão de amor, apego, tudo isso, né? Mas o verdadeiro amor tem que ser por Deus. Não é uma coisa fácil, mas é isso pelo qual a gente deve lutar. É isso. É simplesmente isso. Agora, eu queria falar rapidamente, não vou tomar muito tempo, porque a gente já está acabando o tempo, eu vou falar rápido. Tá? Porque eu deixei de falar. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, dá tempo. Eu gostaria que vocês dois fizessem conclusões, né, a respeito desse assunto que é muito vasto. Você, por exemplo, no início citou a expressão contentamento. Sim. Né? Incluindo no espectro de aparigraha, também o conceito de contentamento. O Alexandre desapego, você disse. Né? Você Exatamente. trouxe o conceito de não aceitar presente, não aceitar coisas dos outros gratuitamente. Então, eu gostaria que vocês dois fizessem uma conclusão desse assunto. Porque, sim, na verdade, é amplo, mas a gente tem que tentar aqui fazer uma convergência dos significados para que a nossa mente perceba melhor a importância desse yama, né? Esse importante yama. Então, assim como todos os outros yamas têm dois significados, tem um significado mais estrito, né, e o outro mais amplo, tem mesmo,
Não é? Isso não é invenção. Isso não é gente que acha, né, vamos poetizar coisas. Não é isso, não. Tem isso mesmo. São os mestres que falam. Aqui nós não estamos inventando nada. Nem eu, nem o Alexandre, nem o Betinho. A gente faz questão de ser fiel ao que os verdadeiros mestres falam, não é? Então, na verdade, existe sim o significado de não aceitar presentes, que é o ideal, e que não significa que você não pode aceitar nunca, cometer um pecado. Não é isso. Aquilo que a gente falou. Olha, fique tranquilo se é seu pai e sua mãe, se é o seu guru ou se é Deus. Inclusive, lembre-se que o presente de Deus pode ser um presente amargo, um remédio amargo, mas é um presente. Às vezes, o melhor presente é a dor, que faz que você realmente evolua. Tudo isso está implícito, né? A gente não vai falar sobre isso hoje. Podemos até falar numa outra ocasião, se for isso, né? Fica aí a sugestão para o futuro, depois de acabar o Yoga Sutra. Mas, enfim, aceite, fique tranquilo de aceitar isso aqui. Fora isso, tenha cuidado. Essa é uma lição importante. Fora esses 4 seres, Deus, seu guru, seu pai e sua mãe, tenha cuidado com o presente que você aceite. Se você avaliar que deve aceitar, isso é uma instrução espiritual que está sendo dada. Você tem que meditar sobre isso. Não significa que você não vai errar, não vai julgar mal, não vai aceitar quando não era para aceitar, ou não aceita quando era para aceitar. Isso faz parte do jogo, é uma arte, né? Mas, se não for esses 4 seres, fique atento, porque é o que Shivananda fala. Quando a pessoa dá um presente, ela tem uma intenção, sempre. Pode ser uma intenção pura, né? Pode ser um sentimento de gratidão, não é? Um sentimento de amor puro. Eu sinto tão grato por você ser meu amigo, por exemplo. Pode ser isso. E isso é uma coisa muito boa, é divina, se for puro. Não é verdade? Nem sempre você consegue captar e saber o que é que está por trás daquilo ali, mas de um jeito ou de outro, aquilo vai afetar a sua mente. Então, quando você aceitar um presente, se você achar que deve aceitar que é bom, está difícil, eu não sei o que eu faço, bom, vou aceitar. Certo, senhor, por favor, tenha em mente que a vida espiritual significa esses cuidados. Não é para você ficar nervoso, nem para ficar, ao mesmo tempo, se culpando por ter errado, porque errar faz parte. Um aluno erra alguma coisa para aprender, errar faz parte. Não é para sofrer por causa disso. Mas fique atento. Nós estamos falando de coisas que a sociedade normalmente não fala, não é? Que a escola não ensina. Mas são coisas relevantes para a nossa vida. Se você tiver que aceitar, tenha cuidado. Pense assim, Senhor, eu vou aceitar. Eu, no meu discernimento, acho que eu devo aceitar. Porém, me ajude a compensar de alguma maneira isso. Essa é uma instrução de Sai Baba. De preferência, não aceite. Mas pense, às vezes você está magoando, às vezes a situação, as circunstâncias, a família, né? No Natal, não aceito presente. Eu jamais faria isso. Com todo o meu conhecimento, com a minha compreensão dessa instrução espiritual, então, no Natal, a pessoa vem aqui me dar um presente, eu jamais diria isso. E nem importa que, mesmo que eu soubesse a intenção dela, se não fosse boa, eu ia anular com uma oração, eu ia anular com outro presente. Então, essa é uma primeira coisa. Não considere uma coisa trivial aceitar presente. Não é trivial. Tem uma energia envolvida. Tente compensar de alguma maneira. Isso é uma instrução. Tá bom? A outra coisa é que a parigraha significa também o mais importante da parigraha é isso que o Alexandre falou. Isso que eu falei é importante, mas mais importante ainda foi o que o Alexandre falou, que é o desapego. E assim, pensa numa coisa, não aceitar presente é não ter atitude de esperar alguma coisa. O mais importante eu não aceito presente, não é assim, se vier me dar, eu não aceito. Não, você não espera nada, de coisa nenhuma. Quando você age, o verdadeiro parigraha, que é um desapego, significa que você não está esperando nada pelos atos que você faz. Esse é o verdadeiro parigraha. Esse é o sentido de contentamento. Exatamente. Se você tem contentamento com
com a vida que tem, com as coisas que tem, você não deseja, não espera, não cria expectativa para mais. Isso é uma postura de equilíbrio. Você não desvirtua, não cria desejos, não atrapalha teu sadhana. Eu entendo assim. Aliás, eu queria dizer que você falou que você e Alexandre estão dizendo, eu aqui sou apenas o apresentador da live. Vocês são meus convidados que trazem conhecimento à live para passar para o pessoal. Senão o pessoal pode pensar que vão esperar algumas conclusões minhas e eu não tenho a profundidade que vocês têm nesses assuntos. Não, é porque você aqui eu sou mais um aluno. Vocês são os professores. Não, é porque você faz alguns adendos, né, vamos dizer assim, fala algumas coisas e sempre baseado no que você aprendeu, né, dos mestres, né, e sempre é mesmo. Por isso que eu falei Betinho, isso. Né? E Betinho, você tem que lembrar que você é o Atman, igual no desenho do Rei Leão. Lembre-se. Lembre-se. Isso mesmo. Mas tudo isso também... É isso, é você estar... o mais importante da parigraha é esse sentido de desapego. Desapego em tudo, ou seja, em tudo que você faz. Não é? Até mesmo no seu trabalho, que é recompensado com dinheiro, você tem que aprender a arte de desenvolver o espírito de fazer como amor. Lembre-se, uma dica que Sai Baba dá é o seguinte: Deus é dono de tudo. O verdadeiro dono de tudo é Deus. Não é? Então, quando você está trabalhando para o seu patrão, na verdade, o dono da empresa que você acredita que é do seu patrão, o dono é Deus. O dono da sua academia de yoga é Deus, por exemplo, né? Então, quando você está trabalhando para Deus. Acredite você ou não, você está trabalhando para Deus. Mesmo que você nem pense sobre isso. Na verdade, você está trabalhando para o dono. Não é isso? E se você tem a diferença é, se você tem essa consciência, tudo muda. Eu não estou trabalhando para o meu patrão. Eu não estou trabalhando para o meu patrão. Não, não, não. Eu estou trabalhando para o verdadeiro dono, que é Deus. Esse Deus está no meu coração, está no coração desse dono também. Deus é tudo isso. E vou fazer o meu trabalho por amor a Deus. E seja o que ele quiser. Se ele achar que esse mês eu não devo receber, que assim seja. É um presente dele que eu tenho que aceitar. Né? É a exceção da parigraha. Então, com essa atitude de renúncia, de desapego que o Alexandre falou aí, e com a lembrança de que você está trabalhando por Deus, acredite ou não, a diferença que vai fazer você ser feliz ou não é você saber que, opa, eu tenho consciência que eu estou trabalhando para Deus. Não é para o meu patrão. Eu não estou fazendo o meu patrão ficar rico. Essa é uma concepção completamente equivocada, né? Ah, eu estou dando meu sangue aqui para ele comprar o Mercedes dele, botar gasolina. Eu já cansei de ouvir isso. Eu fico dando meu sangue aqui. Você sofre. Não, eu não estou trabalhando para o patrão, não. Ele ter o Mercedes dele, a gasolina dele, e eu não ter, isso é consequência do karma. Isso é vontade de Deus. Eu estou trabalhando para Deus. E eu vou fazer isso por amor a Ele, sem apego algum, não importa o resultado. Tudo que vier é presente de Deus. Essa é a atitude de aparigraha. Né? Eu vou passar agora para o Alexandre terminar, mas antes eu quero, procurando entender, pensando com a cabeça de quem também está nos vendo, você falou Deus, o guru e os pais. Deus, o guru e os pais. Deus porque é o dono de tudo, é o criador, é o dono, é o nosso pai maior. O guru porque qualquer coisa que ele interfira na sua vida, seja dando presente, seja dando ensinamento, seja dando provas, é para o teu crescimento espiritual. Então, está no mesmo sentido de todos os yamas e niyamas. E os pais, porque nada que os pais, aliás, tudo que os pais possam te dar, já é seu. Existe a figura na justiça, no direito, melhor dizendo, de que tudo que é dos pais é dos filhos. Um filho não pode ser condenado por se apropriar de um bem do pai. Roubou o carro do pai para sair. Não, isso não é um crime. Não é. Perante a justiça, não é. Eu não sou advogado, mas eu sei disso.
Porque aquilo que a relação pais e filhos, ela está fora desse contexto normal. Como uma pessoa de fora desse elenco, Deus, guru, pais, aí a relação muda. Aí é criada a questão da dependência, do apego, do cuidado, você tem que ter expectativa, da expectativa que pode levar à inveja, e aí por aí vai. Mas, Alexandre, então, brinde-nos com a sua fala agora. E em relação a essa questão dos presentes, existe uma chave, que é exatamente isso que o Palmeirim falou. Não é para mim. Eu posso, inclusive, aceitar o presente como se não fosse para o ego, porque o problema é o ego, sempre vai ser o ego. Por que não aceitar presentes? Porque o ego pode se envaidecer e ali é uma casca de banana. Então, não é para o ego. E você pode falar, é para você, Senhor. Existe um monge da ordem da Self-Realization, Fellowship de Yogananda, é o brother Nakulananda. Sempre que ele recebe um elogio, o elogio também é um presente. Sempre que ele recebe um elogio, ele anda com uma foto do guru no bolso. Ele recebeu o elogio, ele tira a foto do mestre e mostra a foto. Não é para mim, é para você. Yogananda fazia muito isso. Ele dizia, os presentes que eu recebo, eu os deposito a teus pés, Senhor. Todos os presentes, fossem presentes materiais, fossem presentes de elogio, de amor, né, em gratidão a ele sempre falava, eu recebo estas flores e deposito a teus pés, Senhor. Não é para mim, para o ego, é para Deus. Existe até uma história de um santo da época de Krishna, em que as gopis, ele estava passando e elas estavam querendo atravessar o mar. Isso acho que está no Srimad Bhagavatam. Elas estavam querendo atravessar o mar e veio aquele santo, elas sabiam que ele era um homem santo, pararam ele e pediram a ele que abrisse as águas do mar para que elas pudessem passar, porque elas sabiam que ele tinha aquele poder. E aí ele estava com fome na hora, ele viu que elas estavam carregando guloseimas, ele disse, bom, se vocês me derem pelo menos um pouquinho desse alimento, eu peço a Deus que ele abra. E elas então deram para ele, ele comeu muito. Quando ele terminou de comer, ele disse, Senhor, agora que eu o alimentei, né, sabendo que Deus está no templo do corpo, abra o mar. E as águas então se abriram. Não era para ele, mas para Deus nele. Yogananda conta uma história de um homem que ele queria adorar a um santo, e ele andava com uma caixa, um caixote cheio de estátuas de santos, e ele não sabia qual deles adorar. Até que veio um santo autêntico, em carne e osso, e perguntou a ele qual era o problema, e ele disse, meu senhor, eu tenho essa caixa enorme com santos e eu não sei a qual deles eu adoro. E aí aquele homem santo disse a ele, pegue um por um, jogue no chão e vá quebrando. Aquele que não quebrar, você vai adorar. Aí ele foi quebrando santo por santo até que teve um que ele jogou e não quebrou. Ele levou para casa, colocou sobre o altar e ali ficou adorando aquele santo. E ele disse, o santo havia dito a ele antes, adore sempre o que é mais poderoso. O mais poderoso você adora. E aí ele sempre ali fazia as oferendas à estatueta daquele santo, até que ele começou a perceber que o alimento estava desaparecendo. E ele descobriu que era o gato, que estava roubando a comida sobre o altar. Aí ele pensou, bom, então o gato é mais poderoso. Tirou aquela estátua, colocou o gato para adorar o gato. Até que um dia a esposa dele, irritada com aquele gato, pegou a vassoura e saiu correndo atrás do gato para bater no gato, e ele, observando aquela cena, ele pensou, nossa, a minha esposa é mais poderosa que o gato. E então colocou a esposa em um determinado
período do dia ela tinha que ficar no altar para que ele a adorasse. Até que chegava a hora do almoço. E ela dizia: meu marido, eu preciso trabalhar, preciso fazer o seu almoço. E aí ele então raciocinou: bom, então quer dizer que eu sou mais poderoso. E aí ele passou a reverenciar, ou seja, ele descobriu Deus dentro dele. Ele passou então a reverenciar a si mesmo, né? Não o ego, mas o Atma dentro dele mesmo. Muito interessante. Existem, na verdade, muitas histórias. Esse é um tema muito profundo, do desapego. Na verdade, o tempo é muito curto. Não dá para... Eu proporia o seguinte: nós fizemos já os 5 yamas. A gente pode fazer a próxima live um resumo dos 5 yamas. Claro, se é pouco tempo para uma live para falar de um, para falar dos 5 também é muito pouco tempo. Mas vamos dar uma passada geral nos 5 yamas. O que vocês acham? Tá ótimo. Muito bom. Depois a gente entra nos niyamas, ok? Perfeito. Então, para o mês que vem, a gente faz os 5 yamas. A live vai ser yamas. Aí a gente fala solto sobre... aprovam isso? Então, ok. Claro. Aprovado. Aprovado. Então, até o mês que vem. Né? Isso. Até fevereiro. A quarta terça-feira de fevereiro, que eu não sei agora de cabeça que dia é. Mas a gente vai anunciar aí. Muito obrigado, mais uma vez, a presença do professor Alexandre Campelo, a presença do professor Palmeirinho Soares, e a presença de todos que nos prestigiaram aqui hoje. Foram importantes, mas poucas as pessoas, mas a gente sabe que depois o vídeo vai ser visto por bastante gente. Agora, é o que eu peço sempre: compartilhem a nossas lives, o conteúdo que a gente está apresentando, trazendo nessas lives, é muito, muito profundo, é amoroso, o Palmeirinha é ocupado, o Alexandre é igualmente muito ocupado, e eles dão parte do seu tempo para vir aqui nos ensinar algumas coisas que eles, através de muito estudo, muita dedicação, conseguiram perceber, então trazem para nós, para a gente somar com o que a gente já tem e para ir aos poucos a gente ir discernindo melhor sobre esses assuntos tão profundos, né? Então, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, avisem seus amigos, porque é uma pena que poucas pessoas vejam, né? Então é isso aí. Namastê. Muito obrigado. Namastê. Vamos encerrar aqui, então. Até a próxima oportunidade.